Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez para participar do nosso canal, para se inscrever no nosso canal, para acionar o sininho, para dar o seu like, fazer o teu comentário e que você participe compartilhando este nosso material com outras pessoas, né? Vamos também combater o pensamento binário. Este canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais, né? O sistema binário faz parte, né, da tecnologia da informática, mas nós somos seres humanos, nós não somos binários, ok? Nós somos homens. Então, como homens, não vamos cair na rede não, gente. Quem cai na rede é peixe. Vamos habitar a rede e habitar com inteligência. Este canal tem também o objetivo de convidar a classe dos professores. Classe dos professores, vamos para o debate público. Vamos para o debate público. Vamos parar de ser tratados apenas como o chato da greve. Se o professor tiver voz, significa que a escola pública também terá voz. Que essa gama de pessoas que se matriculam na escola pública tão solapada com as eras, né, com os séculos, isso, sobretudo no Brasil, então se a gente tiver voz, essas pessoas terão voz também. Então é importante valorizar o magistério para que a qualidade do ensino chegue a essas pessoas. Porque a democratização da qualidade do conhecimento aperfeiçoa a democracia, que vai ser não apenas o dia do voto. É importante democratizar a qualidade da educação para que a gente também democratize a qualidade de vida para todos. Ok? Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é a continuidade do tema Malafaia e a protestantização política. Então eu vou já dar continuidade às coisas que ele falou em um vídeo um pouco antes das eleições. Vamos para a parte 2 agora. Ele falou o seguinte: como entender o mundo ocidental sem entender o cristianismo? Concordo em gênero, número e grau. Mas também não há como compreender o mundo ocidental sem compreender a era das revoluções, né? As revoluções industriais, as revoluções científicas e a Revolução Francesa. E nem todos os critérios desses movimentos eram religiosos ou protestantes sempre. Por exemplo, a Revolução Francesa não foi uma revolta, né? Não só uma revolta, foi uma revolução contra a monarquia e contra o respaldo católico, mas não necessariamente foi uma revolução protestante, uma revolução cristã. Não que não tivesse protestantes infiltrados ali, mas não dá para compreender o mundo ocidental sem compreender a era das revoluções, sem compreender Karl Marx. Como nós podemos compreender hoje as discussões no mundo do trabalho, as discussões que vão e voltam, né? As coisas vão e voltam em Marx, assim, com uma dinâmica histórica muito presente com os séculos, com as décadas. Então, como entender a cultura ocidental sem compreender Karl Marx e o seu materialismo dialético? Como compreender a cultura ocidental sem compreender Sartre, a influência de Sartre e Simone de Beauvoir no existencialismo ateu, que influencia muito a filosofia acadêmica e também o senso comum? Como compreender a sociedade ocidental sem Freud, sem a descoberta da psicanálise através de Freud e seu ateísmo? Freud era ateu. Como compreender a sociedade ocidental sem o feminismo? Como compreender a sociedade ocidental hoje sem o movimento LGBT? Como compreender a sociedade ocidental hoje sem o ecologismo? Então, não é apenas a partir da cultura judaico-cristã que se compreende o mundo ocidental, até porque, do ponto de vista clássico, a nossa cultura é judaico-cristã e greco-romana, ok? Com muitos pressupostos cristãos e não cristãos. Outra coisa que ele fala,
que foi o protestantismo que fez com que as classes baixas conquistassem fortuna e poder. Sim, mas muitas das vezes não para praticar o cristianismo a partir deste poder político e econômico. Muito pelo contrário. A sociedade capitalista, que tem muito do espírito protestante, melhor dizendo, é uma sociedade muito desigual. O país mais rico do mundo e mais capitalista do mundo, os Estados Unidos, antes da pandemia, tinham mais de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, numa nação protestante, de origem protestante, ou seja, de origem cristã. Então, na realidade, mas com certeza, muitas pessoas ascenderam ao poder político, mas não necessariamente a partir do protestantismo. Vamos à história. A partir da Península Ibérica, os reis financiaram a abertura do mercado internacional através das grandes navegações. E isso foi formando novas cidades. Né? Até porque depois outras nações também entraram nessa conquista dos mares, como a Inglaterra, por exemplo, e muitas outras depois, Estados Unidos. E isso fez com que muitas cidades fossem se desenvolvendo para o escoamento deste comércio internacional. E nessas cidades, que eram chamadas de burgos, foi aparecendo a burguesia, porque moravam, habitavam e negociavam nos burgos. E essa burguesia que surge não apenas dentro do protestantismo, mas por causa da dinâmica do mercado internacional, essa burguesia foi enriquecendo. E muitos deles eram pobres e se tornaram ricos, pessoas ricas. Não necessariamente por causa do cristianismo, por causa do protestantismo, até porque quem possibilitou a abertura desse mercado foram as nações católicas, portuguesas e espanholas. Ok? Então, outra coisa que ele fala. E outra coisa. Vou continuar aqui. As nações mais poderosas do mundo são de matriz protestante. As nações mais poderosas do mundo são de matriz protestante. O Japão não é de matriz protestante e é uma nação poderosíssima. Ok? A Rússia é uma nação poderosíssima e não é de matriz protestante, muito embora a igreja ortodoxa grega seja muito forte lá. Mas na Rússia hoje, que deixou o comunismo para se tornar capitalista, se persegue igrejas, se persegue religiões, se persegue testemunhas de Jeová, inclusive, porque minha esposa é dessa religião, e os irmãos lá, tem irmãos lá respondendo criminalmente por subversão. E a Rússia deixou de ser comunista para se tornar capitalista. A China não é de raiz protestante. E a China é o segundo país mais rico do mundo. E é o país que abastece o mundo com mercadoria. Porque as economias do mundo se tornaram muito mais, nos países desenvolvidos, economias de alta tecnologia, e em países emergentes os serviços cresceram muito, como o iFood, Uber. E quem abastece o mundo com mercadorias? É a China. Entendeu? Então, as nações mais poderosas do mundo são de raiz protestante? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Outra coisa. Dizem as pesquisas, inclusive da ONG Transparência Internacional, que quanto mais as pessoas vão se tornando ateístas em um país, mais esse país vai se tornando igualitário. E ao passo que quanto mais no país as pessoas vão se tornando crentes em vários deuses, ou em Deus, ou em Jesus, mais neste país há desigualdade social. Imagine se a gente for levar a sério a frase de Jesus:
é pelo fruto que se conhece a árvore. Bom, nós, por esse aspecto, a gente diria o quê? Que as nações mais coerentes do mundo são as nações onde as pessoas são indiferentes à religião. Porque enquanto mais as pessoas são indiferentes à religião, mais igualdade há. Exemplo, América do Sul, África Negra são continentes onde há muita desigualdade, onde há muita pobreza. Estados Unidos, principalmente nos lugares do Sul, onde as pessoas são mais religiosas, há mais desigualdade. E nos lugares do mundo, nos países do mundo onde há mais ateísmo ou onde há mais indiferença em relação à religião, mais há igualdade e justiça social. Olha que curioso, né? Então, são coisas, nem sempre as coisas são faladas. As coisas são faladas assim, dentro de um pensamento binário, jogadas na rede, e as pessoas vão absorvendo. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Outra coisa também, onde o cristianismo é maioria, se respeita as minorias. Então, eu fico até feliz do senhor Silas Malafaia falar isso. Significa que, se a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa Constituição entende que as pessoas não têm que ser discriminadas por causa da sua orientação sexual, significa que quando um casal gay ou homo ou LGBT quiser adotar crianças, ele não vai se opor, né? Porque, afinal de contas, os direitos são iguais, né? Então significa que ele vai defender os direitos dessas pessoas adotarem crianças também, então ele vai respeitar esse direito? Eu espero que sim, porque afinal de contas, ele diz que nas nações protestantes, né, onde o cristianismo é maioria, se respeita as minorias. Então eu fico feliz. Eu acho que agora ele vai, inclusive, apoiar que gays adotem crianças. Por respeito às minorias. Não é isso? Ok. Ele diz também, onde o comunismo é maioria, se proíbe a religião. Existe uma coisa no Brasil que é a falta de controle em relação à abertura de igrejas. Há um certo abuso do poder religioso. Pessoas abrem igrejas. É muito fácil fazer isso no Brasil. Algumas se tornam instituições religiosas enormes, grandes, que não precisam pagar impostos. Segundo o Ministério Público, segundo a Polícia Civil, segundo várias procuradorias, há lavagem de dinheiro, há pastores presos por isso. Então, talvez aqui haja um abuso do poder religioso. E nesses lugares há mais controle. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que em lugares, por exemplo, como a China, talvez Cuba e Rússia, eles não têm a nossa formação de liberdade a partir de pressupostos do liberalismo. São lugares onde as pessoas não são liberais. Há mais controle, as relações são mais verticais. Então, às vezes, é difícil as pessoas entenderem que se você for abrir uma igreja na China, na Rússia, ou talvez em Cuba, as pessoas não é com essa facilidade, porque eles não têm o pensamento liberal que nós temos, é da cultura deles. Mas eu fui da igreja Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, em Curitiba, lá nos idos da década de 90, 95 mais ou menos, e eles tinham trabalhos missionários na China. Eu fui do Ministério Internacional Crescendo em Graça e o Ministério Internacional Crescendo em Graça tinha trabalhos em Cuba. E eu penso que tenha até hoje. Na Rússia, tem também. Mas a Rússia é dura. Muito dura, persegue testemunha de Jeová e é capitalista, tá? Não é mais comunista, não. É capitalista. Capitalista ou capitalista? Uma boa pergunta, né? Então, há um controle. Né? Nesses países, há um controle. Outra coisa que ele falou é que a ideologia de Marx está falida. A ideologia de Marx está falida.
Como na geopolítica mundial não há uma nação comunista como Marx propôs. Não há. Há uma nação, há um capitalismo de Estado na China, com partido único, partido comunista. Há um comunismo em Cuba com muitas variáveis, porque em Cuba hoje há propriedade privada, há eleições para vários cargos, eu esqueci o nome que tem lá, mas para vereador, deputado federal, deputado estadual, né? Porque há dois conselhos, há o Conselho de Estado e o Conselho de Ministros. As pessoas que fazem parte do Conselho de Ministros são as pessoas que governam o dia a dia do cubano, mas quem é do Conselho de Estado, onde habita o presidente, já não fazem parte. Por exemplo, o presidente do país, ele é presidente do país, mas ele passa pelo voto também, né? Hoje em Cuba. Então houve muitas modificações no próprio comunismo cubano, entendeu? Então as coisas mudaram muito. E academicamente, Marx é uma pessoa muito considerada até hoje, né? Não se faz pesquisas sem Marx. Pesquisas na área de economia, pesquisas na área da filosofia. Evidentemente que uma faculdade particular de economia ela vai muito mais para o mercado. E o capitalismo não quer crítica de Marx, né? Pelo contrário. Mas Marx vai demorar muito para Marx sair da nossa agenda discursiva. E quem mais faz a gente lembrar de Marx são vocês de extrema-direita. Tem hora que a gente que é de esquerda fala de outras pessoas, né? Fala de um Foucault, a gente fala de um Derrida, a gente fala de um Deleuze e Guattari, mas para a extrema-direita só tem Marx na esquerda, né? Eles não sabem que o pensamento de esquerda começou com a Revolução Francesa e não com Marx. Eles não sabem que o socialismo começou em 1830, antes de Marx. Então, para eles, socialismo e esquerda é só Marx, porque eles não sabem, eles não estudam, então eles ficam repetindo essas coisas do pensamento binário. Outra coisa, se estuda em direito as leis de Moisés. Bom, nas faculdades de direito se estuda as leis de Moisés, o Código de Hammurabi, as reformas que houve na Grécia no passado, as reformas de Drácon, de Solon, de Péricles, de Clístenes, quando a democracia foi fundamentada, ou seja, e sobretudo as faculdades de direito estudam o fundamento do nosso direito formal ocidental, que é romano. O nosso direito não é baseado fundamentalmente nas leis de Moisés. As leis de Moisés influenciam a nossa moral, mas do ponto de vista da lei, da lei formal do Estado, quem nos influencia é o romano, historicamente, principalmente porque estes valores foram fundamentados na República Romana. Ok? Então, se estuda sim. Mas se estuda também as leis de Moisés, por que não? Né? O direito tem a sua história. E se estuda também a lei de Moisés. Né? Outra coisa que ele fala, os ensinamentos de Cristo marcam. Outra coisa que ele fala, que eu queria lembrar, é que ele fala assim, de onde vêm as leis que norteiam a nossa sociedade? Bom, as leis hoje da sociedade ocidental, inclusive, também tem casamento gay, adoção de crianças por parte de casais gay. Tem países como, por exemplo, Uruguai, que libera a maconha para uso recreativo e medicinal. Então, as leis que norteiam a nossa sociedade hoje são as leis de Moisés? Eu acho que não. Pega até mal falar isso, né? Porque ele vai estar dizendo que as leis de Moisés também são favoráveis ao casamento gay, à adoção de crianças por casais gays. Ele vai estar dizendo que algumas coisas que são contrárias, né? A lei de Moisés, essas coisas, muito pelo contrário.
o homem que se deitava com outro homem, a mulher que se deitava com outra mulher, na lei de Moisés, deveria ser, se eu não me engano, eles deveriam ser apedrejados. Mas a lei mudou, né? A lei do Estado moderno não é norteada pela lei de Moisés. Ele fala também, os ensinamentos de Cristo marcaram a consciência humana. Com certeza, o pensamento de Cristo marcou a consciência humana. O ensinamento de Darwin, a consciência humana é antes e depois de Darwin. A percepção sobre o sagrado é antes e depois de Darwin. Darwin marca muito a nossa consciência humana, sobretudo ocidental. Os ensinamentos de Sartre, Simone de Beauvoir, a crítica filosófica, existencialista e ateia de Sartre e Simone de Beauvoir marca profundamente a nossa vida, a nossa consciência. Freud, o inventor da psicanálise, a partir da invenção da ideia de inconsciente, Freud influencia profundamente a nossa consciência hoje, a consciência ocidental. Nietzsche também, né? Através da sua teoria da morte de Deus. Isso é tão sério que o pensamento contemporâneo, inclusive a partir de Nietzsche, vai influenciar a filosofia contemporânea do início da década de 20, que começa ali pelos idos da década de 20, e a teologia contemporânea ela é baseada na alta crítica. Ou seja, se a gente for hoje numa faculdade de teologia, se ela não for vinculada a uma igreja específica, a uma convenção, os teólogos não leem Bíblia em sala de aula, não falam da Bíblia como palavra de Deus, não tem oração nas salas de aula, a não ser que esse seminário seja como o que eu fiz, que o Sr. Sila Malafaia fez, que são seminários profissionais, que pertenciam a uma convenção religiosa específica. Mas não é só o cristianismo que, como ele fala aqui, não é só os ensinos de Cristo que marcam a nossa consciência. Né? Não é bem assim. Até porque, se nós formos fazer um levantamento do comportamento ético e moral do brasileiro, do povo do Ocidente hoje, está bem longe do que Cristo ensinou. Vocês não concordam? Então, muitas coisas, muitos pensamentos marcam a nossa consciência. A liberdade é o fundamento do Estado Democrático de Direito. Sabia não? Olha que novidade. Não sabia não. Novidade. Sabia disso não. PT, PSOL, PSDB, PCdoB e PDT promovem ideologia de gênero. Ou seja, tudo que a esquerda promove ideologia de gênero. Agora deixa eu explicar o que é ideologia de gênero. Primeiro, ideologia de gênero é uma discussão sobre gênero. É uma discussão sobre o papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Isso é uma discussão de gênero. Agora, claro que algumas pessoas de esquerda, ao invés de fazer um discurso de esquerda humanitário, fazem um discurso de esquerda identitário. Então, nas escolas, os alunos não vão mais ser chamados de alunos e alunas, serão chamados de alunes. Desnecessário. Mas toda a esquerda é assim. O Ciro Gomes é assim. A Marina Silva é assim. Agora, em toda organização humana tem discrepâncias, né? Aliás, se fosse assim, todas as igrejas evangélicas, inclusive, seriam perfeitas, né? Seriam perfeitas. E a gente sabe, né, que não é bem assim, né? As pessoas aí que andam falando, inclusive, em política em nome da fé, não sei. Eu acho que... Mas essa discussão não é uma discussão de toda a esquerda. Mas existem pessoas de esquerda que fazem essa discussão identitária ao invés de fazer uma discussão humanitária. Ok? Então, essa ideia de dizer que toda a esquerda é assim, isso é coisa do pensamento binário. Há muitos pensamentos de esquerda. É igual quando a gente fala, por exemplo, de evangélicos. Todos os evangélicos são a mesma coisa? Não. Tem o presbiteriano, tem o batista, tem o universal, tem a Assembleia de Deus,
tem uma infinidade, porque não dá para você dizer que esquerda é tudo a mesma coisa, não dá para você dizer que Ciro Gomes, que é de centro-esquerda, é marxista, não dá para se dizer que Marina Silva, que é de centro-esquerda, é marxista. Mas há alguns que se dizem comunistas, por exemplo, como o governador do Maranhão, que está fazendo, inclusive, uma gestão muito boa. Diga-se de passagem. O melhor salário de professor público do estado está no Maranhão. E a educação desses lugares está de vento em popa. Ok? Ciro Gomes, inclusive, é considerado até hoje o melhor governador da história do Maranhão, por muita gente. Deixou uma base política muito boa no Ceará. Então, essa foi a parte 2 do tema Malafaia e a protestantização da política. E penso que ainda vou falar desse tema em um terceiro vídeo. Ok, galera? Vocês são do coração.